Isso que acontece quando se coloca um criminoso, chefe de uma organização criminosa, na presidência. Quando nós derrubamos o decreto do IOF, nós tomamos ali uma iniciativa de acabar com esse aumento de impostos que está cada vez mais pesando no bolso do povo brasileiro. E aí, todos nós agora seremos obrigados a colocar as nossas armaduras e nos preparar para a guerra, porque foi isso que o governo decidiu fazer. O governo decidiu iniciar uma guerra onde ele quer, sem limite, colocar cada vez mais impostos para que o brasileiro pague, para que ele possa roubar. Não bastou todo o dinheiro que eles roubaram dos velhinhos no INSS, eles querem roubar praticamente 100% da sua renda, da renda de todo o povo brasileiro, para poder sustentar uma máquina fracassada. O Congresso, da maneira correta e seguindo a Constituição, derrubou essa tentativa de mais impostos. E o governo declara a sua guerra. Agora eu quero falar para vocês, colegas parlamentares, nós estamos diante de um governo que bateu recorde em arrecadação. E o que isso quer dizer? Recorde em valores de dinheiro que foram arrancados através de tributos, taxas, impostos do povo brasileiro. 1,2 trilhão! E é um recorde nesse ano de 2025. Não sendo bastante, mesmo com recorde de arrecadação, ele está batendo outro recorde. Recorde de rombo fiscal. Mesmo arrecadando mais do que qualquer outro governo, ele está gastando mais do que qualquer outro governo. E descontroladamente quer agora que todo mundo ajude a pagar essa dívida, inclusive você, que recebe apenas um salário mínimo. Mas o Congresso interferiu e disse não. O que o Lula fez? Perdeu o Congresso e decidiu acionar o seu escritório despachante do Supremo Tribunal Federal. E agora nós sabemos qual será a decisão. A decisão vai ser considerar inconstitucional mais um ato da casa que escreveu a Constituição. É isso que se reduziu o Congresso no Brasil, se nós não reagirmos. Saiu uma pesquisa ontem, meus caros amigos, que eu acho que merece ser compartilhada aqui. Uma pesquisa feita pela Quest conosco, com vocês, aqui nos corredores do Congresso. O que os deputados federais pensam do governo Lula? E a resposta é: a avaliação do governo Lula pelos deputados federais. 46% consideram negativo, apenas 27% consideram positivo. A avaliação do Lula pelo Congresso, 51% considera esse governo negativo e apenas 18% considera esse governo positivo. Agora vamos lá. Quais chances do Lula aprovar a sua agenda? Agenda que entendam como aumento de impostos, aumento de taxas e mais censura. 57% dos deputados consideram baixas a possibilidade, 36% consideram como sendo altas. Agora, o que eu achei mais interessante é que o centro saiu em agosto de 2023 de 31% possibilidade de não aprovar para 57%. O governo perdeu o centro, gente, o seu pilar de sustentação. E qual é a culpa disso, de acordo com a pesquisa? 45% acredita que é desarticulação política do governo. 33% acredita que é o impasse da anistia. Agora vamos lá. O que nós, enquanto deputados federais, pensamos do STF? 48% consideram o STF de forma negativa e apenas 27% positiva. No centro, esse número é 44% negativo. E aí vem o número que mais me assustou. 49% dos deputados consideram que o STF interfere sempre no Congresso. Aí eu faço uma pergunta. Onde estão esses 49% quando nós podemos votar projetos que devolvam as nossas atribuições, devolvam as nossas prerrogativas e coloquem o STF no quadrado deles? Porque coragem para responder uma pesquisa, muitos têm, mas coragem para agir e colocar assinatura num projeto, poucos têm essa coragem. E é essa covardia de muitos daqui que faz com que hoje nós sejamos humilhados e reduzidos, tendo o presidente da República numa coletiva de imprensa falando que não está nem aí porque o Congresso faz, porque o que ele não aprova aqui, ele vai no STF. Olha a vergonha que nós estamos passando.
Mas outra opinião curiosa que também foi retirada dessa pesquisa, e aí pode chorar pessoal da esquerda, é que os deputados daqui acreditam que o próximo presidente, isso quem fala é 50%, vai ser da oposição. Vai ser Bolsonaro ou quem o Bolsonaro indicar. Apenas 36% acreditam que vai ser um candidato ou Lula ou da esquerda. Nós estamos vendo neste momento o funeral do governo Lula. E agora, caros colegas, eu vou dizer algo para vocês que eu tenho dito em vários outros lugares. De certa forma, nós teremos que ter gratidão. Nós um dia no futuro vamos agradecer por esse terceiro mandato do Lula. Porque durante muito tempo um dos argumentos da esquerda era dizer que, aspas, na época do Lula era melhor, fecha aspas. Bom, nós estamos na época do Lula. E o que nós estamos vendo na época do Lula é uma rejeição recorde. É um deputado do PT querendo colocar imposto na cerveja. Ué, mas não era o Lula que ia deixar o povo comer picanha e tomar cerveja no final de semana? É na época do Lula agora que nós estamos vendo rombo recorde nas estatais de 2,73 bilhões. Recorde de déficit nominal. É justamente na época do governo Lula que nós estamos vendo cada vez mais impostos em cima do lombo do brasileiro. Aí vai uma pesquisa. 71,4% acham que os preços no supermercado subiram no governo Lula. Ué, mas não era esse governo Lula que dizia que ia ter picanha para todo mundo? Pois é. 67% não acredita na promessa da picanha e cerveja. Não acredita nem no pé de galinha mais. Ou como o Lula estava dizendo, né, que agora o Lula virou o Biden, é o Biden dos trópicos. Como é que o Lula falou? Que o Brasil é um exportador de rabo de asa, como é que era? Asa de rabo de galinha e asa de rabo de pomba? Por favor, colegas da esquerda, o que é isso? Quem está exportando asa de rabo de galinha e asa de rabo de pomba, como diz o nosso grande presidente da República? Brasil bate recorde de empresas inadimplentes e pedido de recuperação. Brasil bate recorde de endividados e expõe fratura no crescimento econômico. Meus amigos, nós temos que ser gratos. Esse governo do Lula, ele veio para acabar não só com o legado que o Lula fabricou no período antes da internet, quando a imprensa o apoiava e os nossos filhos eram doutrinados nas escolas. Essa época do Lula veio para acabar com Lula, veio para acabar com o PT e para acabar com a esquerda. E no futuro, nós teremos uma visão muito mais distanciada e seremos gratos pelo fato de que o Lula está fazendo algo que a direita não conseguiria fazer em 40 anos. Ele está destruindo a esquerda do mapa da política do Brasil. E aqui no meu coração, lá no fundinho, eu sinto um pouco de pena dos colegas da esquerda, que vão passar um perrengue para poder se reeleger. Um perrengue. Lula agora está tentando criar uma campanha. A campanha de que eles ajudam os pobres e o Congresso e os outros só querem cuidar dos ricos. Espera aí. É o Lula que encareceu a picanha, o filé, o contrafilé, o ovo, a cerveja, a gasolina, as mensalidades, os planos de saúde, os aluguéis. Tudo está mais caro com esse cara. O pobre hoje sai com um carrinho de supermercado muito mais vazio do que em qualquer outro governo do nosso país. E quem diz isso são os pobres nas pesquisas. São as pessoas de baixa renda que falam que não aguentam mais, que foram enganados. E aí só tem uma salvação. Uma salvação. Censurar a internet, censurar as redes sociais e, obviamente, jogar nas redes uma campanha do nós contra eles. E aí, amigos do Congresso, Lula está investindo agora dezenas de milhões de reais para colocar o Brasil contra vocês. Porque nós impedimos que ele colocasse o imposto do IOF. Porque nós fizemos agora um compromisso de não aceitarmos mais nenhum imposto, nenhum tributo, nenhuma taxa. Resposta do governo: gastar milhões do dinheiro do contribuinte para colocar a população brasileira contra cada um de nós. Como é que nós vamos nos portar diante disso? Na minha opinião, não aprovar mais nada desse governo. É o momento onde a gente vai fechar o capítulo da esquerda nojenta, podre, hipócrita, e vamos finalmente começar a olhar para uma prosperidade longínqua,
com um presidente de direita, um Senado de direita que vai botar tudo em ordem, uma Câmara dos Deputados de direita, e a esquerda voltará a ser apenas aquela turminha, né, do cigarrinho do capeta que ficava gritando ali perto das universidades, coisas abjetas e absurdas que ninguém dava atenção e só servia para piada. Porque é isso que virou a esquerda no Brasil hoje, uma piada. Piada e mais completa piada. Pena que está custando muito caro essa piada. Não é uma piada que leva à prisão, como Léo Lins. É uma piada que leva à destruição, à miséria, à pobreza, à criminalidade, que inclusive se tornou, curiosamente, uma das principais preocupações do povo brasileiro. Mas é isso que acontece quando se coloca um criminoso, chefe de uma organização criminosa, na presidência. A criminalidade volta a subir. Tanto é que o nosso ilustre presidente da República, presidente, está indo viajar para a Argentina para visitar ninguém mais, ninguém menos do que uma criminosa da Cristina Kirchner. Como se tudo estivesse bem no Brasil e ele tem tempo para viajar para fora para visitar uma criminosa. E recebe outra criminosa, que é a Nadine Heredia, do Peru, que curiosamente, aqui eu abro aspas, olha que curioso. O Brasil manda um avião para pegar uma condenada por corrupção, traz ela aqui, porque é humanitário, e poucos dias depois, uma das testemunhas desse processo é encontrado morto em casa. Como pode? Que coincidência! Uma testemunha do esquema de corrupção da Odebrecht. Ele era uma testemunha contra quem? Contra a primeira-dama que o Lula trouxe para o Brasil. É muita coincidência, não é não, André Fernandes? Mas ainda bem que esse governo está chegando ao fim, ainda bem que a gente pode voltar a ter esperança, ainda bem que esse Congresso acordou e decidiu se distanciar desse governo radioativo, porque se tenha verdade, tenha certeza, qualquer parlamentar daqui que tiver proximidade com Lula no período eleitoral, você pode ter certeza, suas chances de eleição será praticamente zero. E com certeza, aquela turminha que senta do lado de lá vai reduzir muito. Mas é hora do Brasil virar esse capítulo, virar essa página, olhar para frente, seguir adiante e finalmente, quem sabe, nós nos tornarmos um país do primeiro mundo. Obrigado, presidente. É isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, deixar aquele like porque isso fortalece demais e também o seu comentário da cidade de onde está nos assistindo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Yeah.